Bom, a próxima já não é exatamente sobre as funções seno, cosseno e tangente, né? Mas o que a gente chama aqui de funções inversas, tá? Então, por convenção, quando a gente põe aqui uma espécie de expoente junto do nome da função, a gente está querendo designar a função inversa, certo? O que significa a função inversa? Se eu tiver o inverso, o seno inverso de x, significa que eu quero descobrir, e disser que isso aqui é igual a θ, significa que eu quero descobrir quem é o ângulo θ cujo seno vale x, certo? Ou seja, isso aqui é a operação inversa. Normalmente o que entra aqui, o que entra no seno como argumento é o que a gente chama de ângulo, né, ou arco. E a gente tem aqui como resposta o valor da coordenada ali, no caso vertical, né, daquele nosso ciclo trigonométrico ali, o ciclo que é uma circunferência unitária. É isso? E aí um nome especial que a gente pode dar aqui para a função inversa do seno é chamado de arco seno, certo? Ou seja, qual é o arco cujo seno vale x. E aí a gente descobre aqui qual é o arco, né, que é a mesma coisa que descobrir qual é o ângulo. Tá? Então, as três funções que nós vimos aqui, elas têm inversas. Né? A gente tem o arco seno, o arco cosseno e o arco tangente. Né? Então, uma vai me dizer qual é o arco cujo cosseno vale x, a outra vai dizer qual é o arco cuja tangente vale x. Certo? Aí, por exemplo, aqui, determine a função inversa do seno de raiz de 3 sobre 2. Certo? Ou aqui poderia ser arco seno de raiz de 3 sobre 2. Né? Como é que a gente pode resolver isso? Então, se eu tiver aqui uma circunferência, certo? Eu sei que o valor da minha coordenada vale raiz de 3 sobre 2. E a função é seno. E a função seno está associada ao eixo vertical. Então eu venho aqui e marco o meu raiz de 3 sobre 2, certo? E a pergunta é, qual teria que ser o ângulo que eu teria que formar para que a coordenada aqui vertical do ponto em que o raio toca a circunferência tenha esse valor de seno? E aí eu posso ver o seguinte, posso ver que se eu vier aqui para a direita, eu teria esse ângulo aqui, θ. Mas há outro ângulo que tem também aqui o mesmo seno, que é o ângulo se eu vier aqui para a esquerda, certo? Então aqui eu tenho o nosso ângulo φ, certo? Então eu posso dizer que o inverso do seno de raiz de 3 sobre 2 tem duas possibilidades, certo? Ou ele é o nosso θ, ou ele é o nosso φ. Então, inicialmente, certo? E tem um segundo problema aqui. Qual é? Que a gente já discutiu que não é só θ que gera esse ângulo aqui, certo? Se eu der mais uma volta aqui e voltar para a mesma posição de θ, eu teria um novo ângulo que também tem o seno raiz de 3 sobre 2. Então, na verdade, eu posso dar aqui várias voltas desde que eu pare em θ e a gente teria um arco cujo seno seria raiz de 3 sobre 2. Então, aqui há a possibilidade de ter também várias voltas inteiras. E a mesma coisa acontece com o φ. Certo? Que é ou, né? Ou um ou o outro. Certo? Então a gente vê que a função, tá? Isso aqui, a rigor, para um matemático, isso aqui estaria errado, porque a função só pode ter um valor, certo? Então a gente teria que restringir isso aqui, certo?
Para a função seno, por exemplo, eu precisaria cobrir todo o nosso eixo aqui vertical, certo? Então uma coisa que poderia ser feita seria restringir os ângulos, os valores dos seno inverso de x, para estarem sempre entre, por exemplo, se eu percorrer aqui até 90 graus ou até menos 90 graus, seria suficiente. Então ele pode estar entre π e menos π. Certo? Com isso eu eliminaria as voltas completas aqui, certo? E eliminaria aqui também o φ e suas voltas completas. Certo? Então sobraria apenas a possibilidade de seno de inverso de raiz de 3 sobre 2 igual ao nosso θ. E a pergunta é essa, né? Qual é o ângulo cujo quando eu faço o cálculo do seno da raiz de 3 sobre 2 e a gente precisaria, né, consultar uma tabela ou alguma coisa do tipo, e a gente sabe que o ângulo que está aqui no primeiro quadrante, que dá raiz de 3 sobre 2, é o ângulo de 60 graus, né, que seria π sobre 3. Tá? Mas se eu usasse essa regra aqui, eu poderia ter, né, outros casos, né, a depender de como o que eu estou estudando, né, se eu estiver tentando resolver uma equação, às vezes eu teria que tentar fazer a inversa e achar valores diversos, né? E a ideia é essa, tá? Das funções inversas. Então a gente tem aqui uma característica aqui importantíssima, tá? Que é o que me dá aqui, né? A gente está chamando isso aqui de soma de seno com cosseno de mesma frequência. Então ambos aqui têm frequência ômega, certo? Então nós temos aqui A, então uma amplitude A, cosseno de ômega t, sem fase, então cosseno puro. E B, uma outra amplitude para um seno de ômega t, então o que está igual aqui entre eles é o ômega. E qual é o resultado que eu estou dizendo que isso aqui dá? Isso aqui dá uma nova amplitude que é igual à raiz da soma dos quadrados das amplitudes do cosseno e do seno. E dá uma função seno também, de mesma frequência. E o que é isso aqui? Isso aqui é uma defasagem. Tá? Um θ0 aqui. Então, soma de uma senoide com uma cossenoide de mesma frequência resulta em uma senoide de mesma frequência defasada. Tá? Como é que a gente pode provar isso aqui? Certo? Então eu vou usar essa propriedade aqui da soma de arcos. Né? Então o seno do arco alfa mais beta dá seno alfa cosseno beta mais cosseno alfa seno beta. E a gente vai usar um artifício aqui geométrico, que é o seguinte. Se a gente comparar essa expressão com essa, a gente vê que a gente tem aqui alguma coisa cosseno, alguma coisa seno, de um mesmo ângulo. Então a gente pode chamar esse ângulo aqui de alfa. Então a gente teria que forçar, se eu tenho cosseno alfa e seno alfa, cosseno alfa e seno alfa, eu teria que forçar que esse cara aqui, que fosse um seno de beta, e aqui fosse um cosseno de beta. E aí eu poderia juntar essa expressão inteira numa única senoide. E o artifício que a gente tem para conseguir isso é esse aqui, ó. Eu vou fazer um triângulo aqui, retângulo, certo? Com um ângulo aqui, beta. O que eu precisaria fazer para aparecer aqui um seno beta? O seno está associado ao cateto oposto. E a gente tem aqui o número A. Então eu vou botar aqui o A no nosso cateto oposto.
e o cosseno está associado ao cateto adjacente. E aqui a gente tem o B. Se eu fizer um triângulo retângulo aqui com cateto oposto A, cateto adjacente B, a gente sabe que eu tenho uma hipotenusa aqui C, que por Pitágoras, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, ou C igual a raiz de A ao quadrado mais B quadrado. Certo? E a gente sabe também o quê? Que quem é o seno de beta? É cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cosseno de beta? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então o que eu vou fazer é pegar a nossa expressão aqui e multiplicar por C sobre C. E o resto eu repito. A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. Por que eu posso fazer isso? Porque C sobre C é 1. E aí aqui eu deixo o nosso C aqui e o 1 sobre C eu faço a distributiva aqui. A sobre C cosseno de ômega t mais B sobre C seno de ômega t. Quem é o A sobre C? O A sobre C é o seno de beta. Então a gente tem aqui C que multiplica seno de beta cosseno de ômega t. Quem é B sobre C? B sobre C é o cosseno de beta. Então aqui é cosseno de beta seno de ômega t. Se eu olhar agora essa expressão aqui que está dentro do cochete, eu tenho seno beta cosseno alfa mais cosseno beta seno alfa. Isso dá o seno de alfa mais beta, que é C seno de alfa mais beta. Mas quem é o beta? O beta é esse ângulo desse triângulo que eu criei aqui como um artifício para conseguir chegar a essa expressão. E quem são os números originalmente que eu estava usando? Eu estava usando originalmente aqui o A e o B. Será que eu consigo expressar o ângulo beta em termos de A e B? Eu vejo que o A é o cateto oposto e o B é o cateto adjacente com relação ao ângulo beta. Então a relação entre cateto oposto e adjacente e o ângulo é a tangente. Então para eu obter esse ângulo aqui, eu teria que o beta é o arco tangente de arco tangente é cateto oposto sobre adjacente A sobre B. E quem é o nosso C? Nós achamos aqui o nosso C por Pitágoras como sendo raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então aqui está provado que se eu tiver um cosseno puro com amplitude qualquer mais um seno puro com amplitude qualquer, eu vou ter, e ambos com a mesma frequência, né? Eu vou ter como resultado também uma senoide de mesma frequência. Então aqui a gente tem aqui o mesmo ômega, mesmo ômega, mesmo ômega, em que a amplitude, a gente pode até dar um nome para essa amplitude aqui, tá? É a raiz da soma quadrática, né? E essa defasagem aqui que não é tão fácil assim de achar uma lógica para encontrá-la, né? Mas é o arco tangente do amplitude do que anteriormente aqui era o cosseno sobre o que era o seno. Então, no próximo vídeo a gente conclui aí fazendo um exercício para aplicar
esse tipo de propriedade. Até uma próxima.